Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos conversar agora um pouco a respeito da cascata de coagulação, tá? A cascata de coagulação, ela tem dois tipos, que é a in vitro, que é um pouco mais simples de entender, e a in vivo. A in vivo ela acontece de forma muito dinâmica, simultânea, e ela é um pouco mais complexa. Então é mais fácil a gente aprender primeiro a in vitro, né, que é o que a gente faz os testes de coagulação no laboratório, que é o que a gente mede no laboratório. Ela é um pouco mais fácil de entender e depois posteriormente a gente estuda a in vivo, que é mais complicado. A gente tem que começar pelo mais fácil para o mais complicado. Então hoje vai ser só sobre a cascata de coagulação in vitro, tá? A gente tem a via intrínseca, essa aqui, a via extrínseca e a via comum. Correto, pessoal? Vamos começar pelo que é realmente bem fácil, via extrínseca. Via extrínseca, a gente tem unicamente o fator 7, o fator de coagulação 7, tá? O fator 7, ele é ativado, e o fator 7 ativado ativa o fator 10. Fator 10 ativado com o fator 5, o fator 5 vai ser cofator, converte a protrombina em trombina e a trombina o fibrinogênio em fibrina. Que o objetivo final é a formação de fibrina, né, que forma aquela rede que amarra, que segura as hemácias, as plaquetas, algum leucócito para formar o trombo, né, o coágulo. Já no caso, a via intrínseca, a gente tem o fator 12, tá? O fator 12 ativado ativa o fator 11, o fator 11 ativado ativa o fator 9, e o fator 9 com o fator 8 ativa o fator 10, da via comum novamente. Fator 10 com o fator 5 como cofator, fator 5 vai ser cofator do fator 10, converte protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. Na verdade, a mais fácil de entender é a via extrínseca, porque é só o fator 7. Pronto, o fator 7 ativado, pronto. Já é a via extrínseca, já está resolvido. A via comum é o fator 10 com o fator 5, né? É fácil de entender, o 5 é um múltiplo de 10, então a gente pode usar isso como macete para decorar, né? É a metade de 10. Então, fator 10 com fator 5, protrombina, trombina e fibrinogênio em fibrina. Agora, na via intrínseca, aqui eu uso assim um outro macete. Ela começa pelo fator 12. Então, a gente vai diminuindo 12, fator 12, fator 11, o fator 10 já tem na via comum, pula, fator 9. Fator 12, 11, aí pula o 10, fator 9. 9 com 8, pronto, fechou a via intrínseca. São alguns macetes. Então, a gente tem alguns testes que medem, né, essas vias de coagulação. O TAP, ele é o tempo de ativação de protrombina, ele mede a via extrínseca. Então, por exemplo, um paciente que faz uso de cumarínico, né, que é anticoagulante oral, inibidor de vitamina K, como a via extrínseca ela começa com um fator que é dependente de vitamina K, o TAP que é o mais afetado no uso de cumarínicos. Então é o TAP que é o exame de escolha para esses casos. A via que aí no caso o TAP ele pega tanto a via extrínseca quanto a via comum, tá? O TAP ele mede tudo isso aqui tudo. Ele mede isso aqui tudo. Tá? Essas duas vias aqui. Extrínseca e comum. O TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado, ele
ele mede a via intrínseca e a via comum também, tá? Ele é muito usado para pacientes que fazem heparinoterapia, heparina não fracionada, né? No caso do enoxaparina já é diferente, né? A heparina de baixo peso molecular a gente mede o fator 10. Mas uma heparina não fracionada é o TTPA, que mede tanto a via intrínseca quanto a via comum. E quando um paciente apresenta alteração, tanto no TTPA quanto no TAP, em mesma proporção, tá, gente? Em mesma proporção. Que às vezes os dois podem estar alterados, o TAP está muito alterado e o TTPA pouquíssimo alterado. Aí isso é uma situação. Agora, quando eles estão alterados na mesma proporção, então, na verdade, o que a gente tem é um problema na via comum. Nesse caso, quando a gente suspeita de problema na via comum, a gente usa o teste TT, que é o tempo de trombina, para descobrir se o problema está na parte da conversão da trombina, na conversão da protrombina em trombina, se está nessa parte da protrombina com trombina, ou se está com problema na parte do fibrinogênio e que se converte em fibrina. Então, o tempo de trombina, ele vai nos dizer, o problema está aqui na protrombina com trombina, ou no fibrinogênio se convertendo em fibrina. Ele vai dar um desses dois aqui. Tá certo, pessoal? Então, é só hoje por isso, tá? Um grande abraço e bons estudos.